a crítica literária diz, o que vai diferenciar é o talento e a genialidade de quem escreve. É a verba, ou seja, é o jeito que você conta. Isso, porque eu isso posso contar a mesma piada, eu e você contando. A diferença. Aquelas coisas de Machado de Assis, os contos, os romances, todo mundo que escreve já falou sobre aquilo, mas o que fez ele ganhar a eternidade é que ele falou de uma maneira única. Totalmente diferente. E outra coisa, tem coisa ali que ele usa que, na verdade, se você pegar a literatura da época, principalmente a francesa, já tinha sido feito. Já houve pesquisa, não é tão inédito aquela forma de ele parar e conversar, romper a quarta parede, conversar com o leitor. É o jeito que ele, exatamente, que ele vestiu. Ele não inventou aquilo, mas no Brasil ele foi o primeiro, e o jeito que ele fala. Inclusive, pessoas que estudaram disseram que ele usou uma coisa que já existia melhor do que quem fez aquilo, produziu aquilo. Isso aí é prático, vez. Sabe por quê? Porque Machado de Assis é um dos poucos escritores que os livros são estudados mesmo, em universidades fora do país. Certo. Por exemplo, quer ver um negócio? Principalmente ele quase entra como França, dos cânones de Portugal. Principalmente França e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em Harvard, tem uma cadeira só de literatura brasileira. E um dos mais estudados é ele. E em Sorbonne também, quer dizer, é muito difícil você escrever num idioma periférico, digamos assim, nativo. E você dialogar de igual para igual de quem escreveu naquela língua. O nome disso em antropologia tem. É o singular e o plural. O singular é a seguinte, até aquela frase que não sei se eu concordo tanto, que diz assim, grita na sua aldeia que você vai ser ouvido no mundo inteiro. A parte da singularidade. Quer ver um exemplo disso? Fernando Pessoa. O primeiro livro dele foi em inglês, não deu nada. Quando ele começou a escrever em português, foi que ele teve uma sessão. Aí ele tem uma poesia dele que ele fala, Alberto Caeiro, salvo engano, ele fala, quando ele canta o Rio Tejo, aí ele vai dizendo que meu Rio Tejo, ele não é o mais importante do mundo, mas é o rio que corta a minha aldeia. Ele vai brincando com o negócio de você partir transformar o seu comum, sua rotina em algo extraordinário e universal. Aí é que dá, né? O mar é o mesmo em qualquer lugar, mas o que tem o talento pode transformar o mar aqui da Pituba em um mar único, né? Mas o mar é o mesmo. Guimarães Rosa, ele falava sobre o sertão. O tema dele se tornou universal, quer dizer, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo que lê a literatura dele se identifica, e ele fez uma literatura para chamar esse espaço de regionalismo e tal, mas é mais a classificação mesmo. Mas você vê, eu não acho que é regionalismo, eu acho que é universal. Mas eu até fiz um vídeo com isso, negócio de regionalismo na literatura, somente com nordestinos, que a crítica do sul do país chamou de regionalista. É uma maneira de prender você, como se você só tivesse capacidade de dialogar e de falar daquele lugar. Só que você pega Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Augusto dos Anjos, Jorge Amado, Jorge de Lima, todos esses caras extrapolaram essa questão de regionalista. Era tão profundo o que eles escreviam que mesmo ela falando ali, Raquel de Queiroz, do sertão dela, ela pode ser entendida em qualquer... Isso que é o... obedecendo os limites. Agora, isso a gente já vê no meio de outras manifestações culturais. Por exemplo, Chico Buarque é MPB e Roberto Mendes é regional. Isso aí, quer dizer, é um equívoco e até chega a ser... Eu sempre estou batendo nessa tecla, mas você entende. Na minha opinião, uma xenofobia cultural. Por que um que nasceu no Rio é universal e o outro que nasceu aqui na Bahia é regional? Não tem isso, não tem... O Seu Valença já ganhou disco de prêmio de cantor regional. Para ele, que história é essa? Isso não tem sentido. Para mim é xenofobia cultural. E acho mais, se um cara ganhar um prêmio desse, ele não devia nem ir lá buscar, ser regional um caralho. Porque a necessidade que tem no meio cultural de comportamentar, de dizer assim, ó, o que é aquilo e em que prateleira aquilo se enquadra. Ou seja,
E quando você se encaixa naquilo, você não vai nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Você é isso e acabou. Não pode passar disso. Ivete Sangalo, Daniela Mercury, veja o repertório dessa galera. Ó, esse negócio é tão sério que dá a ideia que o mundo tem centro e periferia. Como eu falei, né? Quando eu falei o idioma periférico português, porque eles olham assim. Ah, você escreve lá no Brasil, o Machado de Assis é uma língua falada só praticamente no hemisfério sul, aquela coisa. E bota o inglês como se fosse assim a língua do mundo, que não é a língua do mundo. Toda língua é a língua do mundo. Não existe essa... Ela é praticada. E o lance todo é o lance do prestígio. Por exemplo, todo mundo dá risada da forma, da prosódia do nordestino, como o nordestino fala. Mas é uma questão só de prestígio mesmo. Se invertesse, como na Itália, que é assim, é o sul que é pobre e o norte que mudaria é rico. Mudaria tudo. Dariam risada assim do carioca. O carioca seria satirizado em novela. Por exemplo, eu não me reconheço, sabe porque é o seguinte, o que eu vejo ninguém vê. Por exemplo, o pessoal cria uma língua, uma forma de falar e diz que aquilo é novelística. Exato. Pô, o Nordeste são 9 estados. Por exemplo, eu conheço 7 estados. Em todos esses estados é um falar diferente. E o pessoal ainda fala assim, ó, você é baiano, né? Eu consigo. Cara de Recife falou que quando eu falo com as pessoas que eu vejo na televisão, quando eu tô lá